Houve um episódio interessante na história da salvação que foi uma aliança com Noé, porque ali houve um primeiro julgamento da humanidade, né, dentro desse relato metafórico, e você lembra quando você olha para o relato de Noé alguns elementos interessantes. Existiu mesmo aquela inundação, aquele dilúvio? Eu vou falar como historiador, tá? E você vai ver eu falar poucas vezes assim. Eu vou dizer que sim, existiu realmente, porque quando você estuda as culturas, você entende que algumas coisas são curiosas. Há um estudioso chamado Joseph Campbell. Joseph Campbell era católico, ele uma vez até quis ser padre. Ele é a pessoa, tenho vários livros dele, estão ali na minha estante, nessa estante aqui. Ele escreveu vários livros sobre os mitos. Ele estudou o mito em profundidade. Foi ele a pessoa responsável, Joseph Campbell, por habilitar o mito como o portador de uma verdade. Então, olha que interessante. Quando fala mito, muitas pessoas ainda acham que mito é uma espécie de mentira, de ficção, de história da carochinha. E olha que não é bem assim. O mito é portador de uma verdade objetiva colocada sob formas subjetivas. Qual é a verdade objetiva do mito? É algo grande, algo que transcende a nossa capacidade. E eu estou falando da aliança com Noé por causa disso. É uma narrativa mítica, tá? Ela não aconteceu talvez daquele jeito. Mas, agora que vem, por que eu estou citando o Joseph Campbell? Quando ele estudou os mitos de milhares de culturas, porque ele fez isso, ele não estudou de centenas, ele estudou de milhares, ele se dedicou a isso a vida dele toda. É algo que eu faço também, eu sigo um pouco os passos dele nesse sentido, né? Quando ele se dedicou a isso, ele identificou que alguns mitos eram curiosamente repetidos em outras narrativas. Então, há mitos do dilúvio até entre as tribos indígenas brasileiras. Há mitos do dilúvio nas tradições culturais africanas. Há mitos e relatos do dilúvio na tradição grega, romana, nórdica, etc. Tá bem. Olha que interessante. Porém, o escritor bíblico que colocou a narrativa do dilúvio usou alguns símbolos muito, muito preciosos. Quem já fez Lexio Divina comigo, né, a Lexio Divina do Espírito Santo, que todo mundo gosta, é a mais acessada, inclusive, lá eu falo de alguns símbolos. Lembra que eu falei que o Espírito de Deus pairava sobre as águas? Isso está em Gênesis, está em João também. Quando o Espírito Santo se revela a Jesus, na sua manifestação, é o Espírito de Deus pairando de novo sobre as águas. E agora a Arca de Noé pairando sobre as águas. A Arca de Noé é um símbolo do Espírito Santo. E as águas significam o quê, meu querido, minha querida? As águas significam o caos, significam a realidade estabelecida. O caos para os católicos, para os cristãos e até para os judeus não é ruim, viu? Por que ele não é ruim? Não é ruim porque é do caos que surge o cosmos. Alguém me perguntava hoje, você usou a palavra cósmica ou a palavra ordem cosmológica? Isso tem alguma coisa a ver com astronomia, astrologia? E eu disse não. É muito curiosa a tua pergunta, mas não é. Quando a gente fala de cosmos, ou de realidade cosmológica, ou de realidade cósmica, tudo isso, queridos, está relacionado ao texto grego que fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ele pairava sobre o caos, mas depois ele tornou tudo um cosmos. Anote aí, caos significa desordem e cosmos significa ordem. O Espírito Santo cria a realidade a partir do caos. O padre George Henry Lemaitre, que criou a teoria do Big Bang, partiu de um pressuposto teológico também, de um caos inicial, uma grande explosão, toda a realidade do espaço, da atmosfera, dos planetas, enfim, tudo isso do universo, as galáxias, foi criada e foi organizada de uma forma fantástica. Isso então é a ordem cósmica. Aliás, no número 57 do Catecismo, está escrito assim: esta ordem ao mesmo tempo cósmica, social e religiosa, da pluralidade das nações, onde aconteceu a revelação divina, destina-se a limitar o orgulho de uma humanidade decaída que, unânime em sua perversidade, gostaria de construir por si mesma sua unidade à maneira de Babel. Ou seja, há aqui um puxão de orelha do catecismo dizendo ao mesmo tempo que toda a realidade criada é importante, é impactante, e ao mesmo tempo isso é um desejo que o ser humano tem
de buscar o cosmos de novo. A narrativa da Torre de Babel citada aqui é um exemplo disso. Não é? Foi quando os seres humanos, na narrativa mítica, tentavam atingir o céu por meio de um zigurate, que é um edifício que sobe até o céu. Dentro também da história da salvação, o catecismo citou então a aliança com Noé e vai citar a aliança com Abraão. Por que citou a aliança com Abraão? Esta citação é importante porque Abraão é um outro símbolo. Abraão representa as antigas culturas e tradições que em algum momento atávico, em algum momento anterior, em algum tempo muito antigo, receberam as sementes do verbo e começaram a trabalhar com aquelas categorias. É possível, preste atenção no que eu vou dizer aqui, isso é um assunto teológico, mas eu quero que você entenda bem o que eu vou dizer. É possível que a maior parte das religiões antigas tenha recebido este influxo do Espírito Santo para buscar a Deus. Isso aqui é só uma especulação teológica, mas eu quero que você entenda bem o que eu estou dizendo. E estas religiões tiveram a opção de ir desenvolvendo uma relação com Deus a partir daquilo que elas percebiam. Os judeus foram um povo entre esses povos e, no caso, eles foram aqueles que mais se aproximaram das alianças que Deus apresentou. Abraão representa essas antigas alianças. Originalmente, aliás, se você reparar, está aqui na Sagrada Escritura, originalmente, os patriarcas possuíam outras religiões. Você vê, inclusive, que Rebeca, quando foge do seu pai Labão, né, ela foge com seu esposo e tudo mais, o que ela faz? Ela rouba os ídolos do seu pai, ela rouba os deuses dele. É interessante. Há muitos relatos assim, há muitos relatos. Mas a Bíblia não está em contradição. Ela só está relatando que naquela época, que não é diferente de hoje, as pessoas tinham outros cultos. E esses cultos conflitavam com o culto do Deus vivo. A partir de Abraão, Deus formou uma aliança com o povo Israel, e esse povo foi fiel à aliança dentro das suas possibilidades.